with me. Hoje eu estou aqui para falar do Super Mario. Mas ok, não vai ser muito bem o vídeo que você quer assistir, mas que talvez seja necessário. Porque eu não vou falar sobre o filme, referências, curiosidades, nada disso. Eu sei que você já deve ter visto muito disso aí rondando na internet. Hoje eu vou falar sobre algo muito mais peculiar. E o que o Mario tem a ver com a hipersexualização e, é claro, a codificação queer. Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar. E esse é o quadro A Internet e Tudo Mais. Basicamente é um quadro onde eu trago assuntos envolvendo a imensidão do mundo da internet e comento aqui com vocês sobre algo referente a isso ou referente a outras coisas. E muito bem, hoje irei falar sobre Mario, sobre hipersexualização e indo além disso, sobre a codificação queer, que nos mostra que entre hipersexualização e essa codificação há muita diferença. Mais precisamente, vou falar sobre o Bowser. Sendo mais preciso, a Bowsette, que é a sua versão feminina. Mas a gente vai chegar lá. A gente tem que entender essa história, entender como que surgiu essa versão feminina do aclamado vilão da franquia do Super Mario, o Bowser. A Bowsette basicamente foi uma fanart criada por uma fã, que você vai estar vendo o nome dela na tela. E basicamente, quando ela foi criada, cada vez mais criadores de conteúdo, artistas, através do DeviantArt, Tumblr e entre outras redes sociais, começaram a divulgar e expor muito mais do que era essa personagem. Basicamente é uma versão, sim, feminina, né, do Bowser, mas indo além disso, traz aspectos e traços ali do personagem que fizeram dele ser basicamente uma criação que criou vida própria. É claro, nós temos uma versão de alguns esboços para o jogo do Super Mario World, onde mostram ali algumas versões do que seria essa versão feminina do Bowser. Mas até hoje isso não foi confirmado e até hoje não sabemos o que é real ou não dessa notícia. E o que eu quero falar sobre a Bowsette? Porque quando ela foi criada, basicamente a comunidade LGBTQIA+, adotou a personagem como um símbolo queer, que basicamente foi através disso mostrado uma potência que a internet é capaz de trazer. Que muitas pessoas que, por exemplo, passaram pelo período de transição, né, de homem para mulher, identificaram na Bowsette uma pessoa que passou por essa transição, mas não perdeu os elementos que faziam dela ser quem ela era, sabe? Isso é muito interessante de analisar, porque percebemos na personagem o que traz essa identificação para o indivíduo, para a pessoa, de ver ali naquele personagem algo que ela vê em si própria. A codificação queer, o que é basicamente isso? Quando a gente olha para filmes, séries, para coisas voltadas para a cultura pop e arte de forma geral, nós vemos ali como esses personagens, esses indivíduos possuem certos aspectos, trejeitos que mostram ser basicamente queer. E quando a gente eleva isso, percebemos ali que há muito uma questão de semiótica. E semiótica é basicamente, e eu vou dar um exemplo aqui que é muito bom, que eu li recentemente. Quando a gente está no trânsito, por exemplo, há 3 sinais, né? O amarelo, o verde e o vermelho. E nós sabemos que o vermelho é para parar porque foi feito e foi construído uma linguagem em cima do significado desse sinal. Então, ali nós temos a linguagem, que é ali o que compõe o significado do vermelho. Mas quando nós vemos o vermelho, por exemplo, em um vestido de um personagem, ou até mesmo um personagem em Hitman dos jogos, onde ele tem ali uma gravata vermelha, nós temos novamente essa sensação de perigo. Mas ali não é uma linguagem direta para nós, que faz a gente identificar aquilo. Aquilo ali é muito mais um subtexto que nos permite ler aquilo como um sinal de perigo. E isso é semiótica.
Então, quando levamos isso para filmes e séries, percebemos que há muito do conceito de semiótica em alguns personagens. Vamos olhar para a Disney, por exemplo, né? Vamos olhar para os diversos vilões que existem no mundo da Disney. Nós temos, por exemplo, o Scar, nós temos o Hades, que eu acho que é o maior exemplo, que além de ter trejeitos que compõem ele sendo personagem queer, nós também temos ali um conflito direto entre o protagonista e o antagonista, onde o antagonista possui trejeitos femininos, possui trejeitos que acabam levando para uma questão onde ele é um personagem muito mais leve, digamos assim, e onde ele tem realmente uma certa masculinidade diferente dos outros personagens do filme. E já o Hércules, não, ele representa a masculinidade suprema. Na própria força dele, ele representa isso. Onde nós temos ali no Hércules um personagem que é forte, salva o mundo, salva todas as pessoas, enfrenta o dilema dele não entender se ele é um herói ou não. Então, percebe que esse conflito ali está muito além do bom e o mal. Está também ali no que cada personagem representa. E muito da codificação queer, o próprio nome vem do Código Hayes, que foi um código criado ali entre os anos 60, né? A data vai estar aparecendo aí na tela, mas basicamente é uma jurisdição que foi criada para basicamente anular e retirar de alguns filmes, séries e tudo mais, algumas coisas que envolviam falar sobre homossexualidade, falar sobre religião, e devido a isso ocorreu muito essa censura. Então, basicamente, eles pegam esse nome, que representa algo negativo, e trazem agora para algo positivo. E quando a gente leva isso para Baldrete, nós percebemos em como essa personagem, em como essa semiótica é construída em volta dela. E é muito interessante ver essa personagem sendo adotada por essas comunidades. E que, para mim, é um saldo muito positivo, que permite que outras pessoas consumam e conheçam o mundo dos videogames, por exemplo, que entendam mais dessa história e que não se prenda somente àquela narrativa fechada que está ali na história principal. Porque vários filósofos falam isso, né? Desde o Deleuze até o Lacan, que falam que nós devemos nos apossar de certas ideias, roubar literalmente essas ideias e construir coisas novas em cima dela. Pois é com isso que a gente vai conseguir destruir preconceitos, estereótipos, destruir coisas que podem permitir que certos malefícios perpetuem durante o tempo. Quando a gente leva isso para esse quesito do filme, por exemplo, de Super Mario, que vai ter agora, nós percebemos que ali há, por exemplo, o quesito de dar mais destaque para a Princesa Peach, né? Que tem ali um destaque dela ser uma protagonista ali que enfrenta mais, que é mais guerreira, que não é só a princesa que quer ser salva, mas na internet, né, e tudo mais que ela cerca, nós percebemos como podemos ir muito mais além, permitindo que essas narrativas sejam construídas pelas próprias pessoas que consomem essas histórias. E tem vários personagens que ocorre isso, sabe? Que tem essas versões femininas, mas que vão além disso e conseguem construir isso. Nós temos a própria Velma, que eu cito aqui em um vídeo do canal, que deve estar em algum card aqui, que eu não sei o canto, mas temos várias personagens de animações clássicas e desenhos, que é até interessante isso, curioso, porque na maioria das vezes são obras antigas, que ao continuarem, né, ao longo do tempo, recebem releituras. Então, permanece sendo algo curioso, sabe? Enfim, é algo que para mim é muito positivo, porque entre todas essas coisas que eu citei aqui também há muitos aspectos negativos, onde nós vemos, por exemplo, o vilão clássico das Meninas Superpoderosas, que é adotado agora de uma maneira positiva, de que é visto algo positivo ali. Contudo, quando a gente olha em retrocesso, aquilo ali adota de muitos estereótipos que marcam e definem ali algo muito negativo. Permanece fazendo essas releituras, trazendo essas coisas novas, trazendo esses conceitos novos. Eu acredito que a gente é capaz até de comentar muito mais disso. E eu sei, vai ter um aspecto negativo, sempre vai ter. A regra 34 da internet é algo amaldiçoado, mas assim,
a gente também tem que olhar o lado positivo das coisas, entender ele, para a gente conseguir retirar algo positivo daquilo. E eu acho que é isso que a gente pode fazer com o caso da Bowsette. Porque vamos ser honestos, vai ter fanart pro resto da vida na internet. E a Nintendo, doa a doer, ainda vai ter que aturar muito isso. E bem, teremos o filme de Super Mario agora. Veremos aí um filme que muito provavelmente vai trabalhar muito em cima da nostalgia dos personagens. Desse universo que já existe e desde a criança de 5 anos de idade até o senhor de 70, iremos ver como isso vai ser desenvolvido. Só que a gente, mesmo no filme infantil, mesmo no universo fantasioso infantil, ainda conseguimos trazer alguns debates para ele. E bem, entenda, a Bowsette é um fenômeno cultural da internet. E quando a gente tenta entender ele, a gente também tenta entender muita coisa que está acontecendo no mundo.